Boa noite. Nos últimos 15 anos, os movimentos sociais ganharam uma vitrine até então não observada. Esses grupos estão crescendo e lutam pelo reconhecimento de sua identidade, enquanto buscam uma autonomia política. Ao mesmo tempo, observa-se um refluxo do movimento sindical. A gente vai conversar hoje sobre sindicalismo e o crescimento dos movimentos sociais. Com a gente, o assessor sindical, Paulo Sodatelli, e o cientista político, Mauro Petersen. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença aqui no Mídia. Muito obrigado, Mauro. Paulo, os estudiosos apontam um refluxo do movimento sindical nos últimos 20 anos, principalmente por tantas mudanças ocorridas, tanto políticas quanto econômicas. Pode explicar um pouquinho para a gente como funciona isso, como está acontecendo esse refluxo do movimento sindical? Bem, não diria exatamente um refluxo, mas que há um momento de dificuldades há muito tempo isso está acontecendo. O movimento sindical atual, ele ainda é fruto do final da ditadura militar. O movimento sindical já teve muito tempo como um órgão do Estado e a partir de um certo tempo, da década de 80, final da ditadura militar, ele vai ganhando uma certa autonomia através dos movimentos de esquerda. E o surgimento da CUT é uma marca disso em 81. Então, durante a década de 80, houve um grande avanço do movimento que se culminou com a Constituição de 88. Talvez 88 seja o símbolo daquilo que o movimento conquistou durante a década de 80. Só que a partir de 90, há um processo, uma mudança no mundo inteiro, né, inaugurada pela queda do Muro de Berlim e com o fim do socialismo considerado real. Então acabou um pouco a utopia e a lógica de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, foi modificada. Então o capitalismo, agora globalizado, agora neoliberal, ele muda a sua fisionomia e isso vai dificultar muito o trabalho do movimento sindical. Então o movimento sindical tem um avanço na década de 80 e a globalização, com todas as mudanças tecnológicas, com todo o desemprego, aumento do desemprego e com a lógica de que estamos agora só os grandes vão vencer, ou seja, não há mais uma necessidade de incluir todo mundo, isso fez com que o movimento sindical perdesse muito do seu espaço. Né? Existe uma esperança agora com o governo Lula, mas isso é só uma esperança ainda, não tem nada de concreto ainda no ar. Em relação aos movimentos sociais, com esse processo de democratização, eles aumentaram? Qual foi a participação deles nesse período também? Eu tenho mais ou menos a mesma avaliação do Paulo. Acho que nós tivemos uma luta contra a ditadura pela redemocratização em que houve uma ativação da sociedade como um todo, tanto do movimento sindical como das igrejas, das religiões em geral, do movimento social. A Constituição de 88, ela abriga boa parte dessas lutas, ela contempla, tem uma série de avanços. Mas o contexto que vem depois é um contexto extremamente difícil, especialmente para a luta econômica, né, para a luta sindical, para a luta dos trabalhadores. Por outro lado, até pelo conjunto de direitos políticos que foram conquistados, de participação política, a gente tem um avanço de outros movimentos, a criação de conselhos, a criação de organizações que lutam por fazer valer uma série de coisas que estão na Carta Constitucional e outras, né, que estão sendo inventadas. Para mim, o avanço dos movimentos sociais ele tem essa característica. Eles não substituem o movimento sindical, são uma luta diferente, tem alguns aspectos que são de lutas materiais, que têm a ver com o avanço da democracia mesmo, quer dizer, os movimentos eles estão pressionando as prefeituras, estão pressionando os governos estaduais que passaram a ser eleitos, pressionando o próprio governo federal, como é o caso do Movimento Sem Terra. Quer dizer, estão aproveitando uma liberdade, uma certa segurança que não existia na época da ditadura, né? A ameaça de repressão era muito mais intensa. Mas existem novos movimentos que merecem uma explicação em separado. Nesse sentido, a globalização tem um aspecto positivo, que é ao aumentar a capacidade de comunicação das pessoas no mundo inteiro, ela permite um intercâmbio maior de pessoas também no mundo inteiro, uma troca mais intensa de ideias, de valores, e isso faz emergir novos grupos, novos movimentos, novas identidades. Existe aí nessa história uma mudança de lógica, porque o movimento sindical,
pelo menos o movimento que avançou com a CUT, com as centrais mais de esquerda, esses movimentos eles tinham uma lógica de luta de classes, ou seja, a classe trabalhadora era inimiga da classe patronal. Então essa é a lógica. E essas classes elas não convivem juntas, porque têm interesses opostos. Com o fim do sonho de um socialismo, né, ou para a redução desse sonho, pelo fim da esperança, o que vai entrar, os movimentos sociais que estão entrando, ocupando um novo espaço, um novo cenário político, são movimentos que não questionam em si a lógica capitalista, não são movimentos de classes. Pelo contrário, a gente vê movimentos sociais onde, com pessoas, tem movimentos empresariais sociais. Né? Então, aquilo que se chama hoje de movimento social é muito confuso, porque você vai encontrar organizações de empresários fazendo projetos sociais, projetos ecológicos, projetos culturais, educativos, vai encontrar movimentos, né, que vêm de uma população que não tinha espaço de organização, mas não é mais uma luta contra o patrão, não é mais contra a lógica que nós vivemos, mas já dentro de uma perspectiva de melhoria de vida, mas sem essa perspectiva de classe. Então, muda bastante a lógica, os movimentos sociais que crescem na década de 90. Esse significado já está bem mais amplo do que era um tempo atrás. Não digo mais amplo. A palavra da moda é cidadania, né? Que é para todo mundo, cidadão, qualquer pessoa no Brasil tem o direito de ser cidadão. Antes havia um pouco diferente, era realmente uma luta, né? Se falava muito de luta, a palavra luta é desgastada, né? A luta continua com uma expressão meio desgastada, mas era um embate político muito forte, uma perspectiva de uma mudança social. Esses movimentos não pode ter até um germe aí de uma mudança, uma sociedade mais igualitária, mas eles não estão na lógica de questionar a classe dominante, patrões. Pelo contrário, tem patrões fazendo movimento social. A gente pode observar que o sindicalismo brasileiro era político-ideológico. E, ultimamente, não. Ele é mais reivindicatório, questão de salarial mesmo, manter o emprego, vamos reivindicar essa parte. E o que a gente pode esperar agora do governo Lula? Ele já que saiu ele era no movimento sindical. O que a gente pode esperar em relação a isso, tanto no governo dele? Você até começou a falar, mas o que a gente pode ter? Eu tinha já falado que não existe ainda nada concreto. A gente pode esperar o quê, né? Bom, eu espero, pelo menos. Aí já entra uma questão menos de análise social, mas mais de esperança pessoal mesmo. O Lula ele é fruto desse movimento que eu estava comentando na década de 80. Ele é fruto disso, nasceu nisso. A sua história foi bastante explorada com a vitória eleitoral. Né? Era uma pessoa que nem queria fazer política, virou político em função do seu irmão, que era padre, que o levou para o sindicato, até que se tornou uma liderança política, né, dentro do Partido dos Trabalhadores. Só que existe um problema de que, na década de 90 todo, que é a época em que Lula está tentando conquistar o poder, nós estamos dentro dessa nova lógica, a lógica globalizada, a lógica neoliberal. Então, você até falou de refluxo, hoje os movimentos são mais reivindicatórios. A questão da luta de classe ela está muito mergulhada, está muito sumida. Então, realmente, o movimento briga muito mais hoje pela manutenção do emprego do que por um avanço diferente, por conquistas diferentes ou que possam questionar o sistema. Então, o movimento parece que entrou numa lógica vamos fazer o que é possível, vamos melhorar o sistema. Então, o governo Lula, ele não quebra ainda nada nesse primeiro momento de governo, nesses primeiros 6 meses, não há nenhuma mudança da lógica que vinha acontecendo na política. Lógico que tem uma inversão, digamos assim, um discurso muito mais social, uma preocupação com o social, uma tentativa de melhorar essa questão, mas a lógica econômica ainda é mesmo. Tem gente até que fala que a continuação do Fernando Henrique tem toda uma polêmica. Agora o Fernando Henrique tinha criticado o governo, estava forte demais, algumas medidas, ele já voltou a elogiar o antigo governo, o governo de Fernando Henrique Cardoso, elogiando. Então tem toda uma tentativa de tentar fazer Lula entrar na lógica capitalista, a lógica de um mundo globalizado, uma lógica que não é exatamente a de mudar o sistema que nós vivemos. Porém, como é um presidente que procura o diálogo, e já tentou o diálogo com vários tipos de segmentos, ele também, pela primeira vez, a gente vê um presidente indo num congresso de uma central sindical. Então, eu acredito que o movimento sindical tem a oportunidade de ocupar um espaço que perdeu. Tem a oportunidade, mas não a garantia. É óbvio que os movimentos sociais, eles democratizam a sociedade de verdade. A gente até teve
nos últimos dias, o movimento gay que teve em São Paulo. Como você vê esses movimentos hoje? Eles são realmente fortes? Eles são bem representados? Essa coisa da representação é um problema, vamos dizer assim. Quando a gente fala em movimento social, normalmente a gente está pensando no quê? Nas pessoas participando e não delegando aos outros para fazer alguma coisa, né? Esse tipo de movimento com a passeata é claramente isso. Quer dizer, você não vai pedir alguém para ir no seu lugar numa passeata, né? Você vai, né? Ou não vai, mas não é uma coisa que se delega. Uma coisa que marca alguns movimentos sociais, quando a gente fala em movimentos sociais, a gente está falando de coisas tão diferentes, né? Alguns movimentos sociais, eles têm como característica, como é o caso do movimento gay, uma afirmação de identidade. Quer dizer, a pessoa afirma uma determinada maneira de ser ou de pensar e exige um respeito, um reconhecimento da sociedade por aquela maneira de ser. Então, isso coloca a pessoa, não é tanto um movimento de reivindicação junto ao Estado, né? É uma reivindicação junto à sociedade, mais um movimento para afirmar, olha, eu estou aqui, eu sou assim, vocês têm que me reconhecer. Tem direito de ser né? assim. Né? Existem aspectos que vão na direção do Estado, no caso do reconhecimento de alguns direitos, como a questão da união civil, mas é basicamente isso, é uma afirmação de uma maneira de ser. Como é que isso se encaixa com a questão econômica? É como o Paulo disse, quer dizer, não se encaixa perfeitamente, porque dentro do movimento gay você tem desde do operário até o empresário, né? É um outro tipo de corte que não é o corte de classe, né? No momento em que a luta material está enormemente dificultada, em função desse contexto em que a relação do capital com o trabalho, o capital acumula um poder muito grande, o poder de desempregar, as lutas econômicas elas ficam muito enfraquecidas. Então, o espaço que há para a manifestação é um espaço mais fortemente espaço da manifestação de identidade. Agora, é interessante pensar que importante para a democracia é que as pessoas estejam organizadas. Se elas não podem, num momento qualquer, numa conjuntura qualquer, reivindicar bem-estar material, que elas estejam organizadas para lutar pelo que isso é uma capacidade também de controle sobre o Estado. Pode ser que num contexto futuro, em que seja mais possível lutar por bens materiais, esses grupos sejam um ponto de partida para novas reivindicações, que no momento, pela situação em que o país se encontra, que o mundo se encontra, realmente não são muito fáceis de serem encaminhados. Esse exemplo que você usou, né, da marcha gay, é interessante no sentido de que é um exemplo de outros movimentos que também buscam por sua identidade. Nós estamos numa sociedade que tenta padronizar tudo, né? Nós temos padrões para tudo, padrões de como deve ser um bom funcionário, padrões de beleza, padrões de comportamento. E esses movimentos buscam o direito da diferença, né? Eu sou gay, eu sou portador de uma deficiência física, eu sou portador até de uma deficiência mental. Então são movimentos que garantem o espaço social e isso é importante, sem dúvida. É importante muito para a democratização. Para a democratização. São pessoas que estão ocupando o seu espaço, estão brigando por esse espaço, coisas que muitas vezes eram sufocadas. Quer dizer, se essas pessoas são sufocadas naquilo que as diferencia, são sufocadas em outros direitos também. Então, são movimentos bastante positivos nesse sentido, apesar de não estarem na lógica de classe. O mídia vai dar uma pausa para o intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta.
Hoje, Mídia Conversa sobre sindicalismo e o crescimento dos movimentos sindicais. Com a gente, o assessor sindical, Paulo Sodatelli, e o cientista político, Mauro Petersen. Continuando a nossa conversa, os movimentos sindicais eles tiveram declínio, estão tendo declínio, enquanto o movimento social já está crescendo. Será que a gente pode considerar o movimento sindical o berço dos movimentos sociais? Acho que a pergunta os dois podem responder. Pode começar, por favor. Não vejo tanto como berço do movimento, que o movimento sindical seja o berço dos movimentos sociais. Na verdade, o berço dos movimentos sociais é a própria sociedade como um todo, né? As suas necessidades, as suas dificuldades, toda essa complexidade social que existe. A década de 80, ela foi ocupada por determinados tipos de movimentos. A igreja ocupou bastante espaço, a igreja católica, através das comunidades eclesiais de base, que existiram, aqui, principalmente aqui no Espírito Santo, quase todos os bairros da periferia da Grande Vitória tinha alguma comunidade eclesial de base, que teve uma atuação política importante. Teve o reinício das associações de moradores, então criou também uma rede de associações de moradores por quase todos os bairros. E o movimento sindical, que antes estava na mão, era um órgão no Estado, começou a surgir então uma série também de movimentos para ganhar os sindicatos, né? Movimentos que vinham de fora dos sindicatos, entre os trabalhadores, para conquistar os sindicatos e ocupar esse espaço. Isso tudo foi muito forte na década de 80. Na década de 90 a gente já não vê isso, a gente percebe que há uma diluição desse espaço. E outros agentes que estão surgindo, outras pessoas, eu falei até de outras camadas sociais surgindo, outros interesses. Então, a gente falou da marcha gay. Tem sindicalistas lá, deve ter tido muitos sindicalistas, mas, na verdade, ocupa outros espaços, outras pessoas de outras áreas, de outros contextos sociais que estão ocupando um espaço que antes não ocupavam. Então, a gente pode até pensar que o refluxo permite que outros agentes ocupem o cenário que não era utilizado antes. E a mídia também acaba destacando, em alguns momentos, mais do que outros movimentos, facilitando também que alguns atores surjam e outros percam espaço, né? Qual é a sua opinião a respeito? Eu acho que o rótulo de movimentos sociais é um rótulo relativamente novo. Ele pega ali do final da década de 60 para cá. Se a gente pensar o que é o movimento social, talvez a gente pudesse jogar, mesmo na história do Brasil, essa coisa para muito lá para trás. Pensar os quilombos, uma série de lutas, né, que já aconteciam desde a época do Brasil colônia. O que caracteriza e que fez surgir o rótulo dos movimentos sociais é a urbanização. Quer dizer, você tem um crescimento muito grande das cidades. E esse crescimento das cidades, especialmente em países de terceiro mundo, é um crescimento que se dá sem infraestrutura, sem transporte, sem saneamento. E boa parte do movimento que existe, que acontece no Brasil, a partir da década de 60, é um movimento de luta por equipamentos urbanos, por escola, por posto de saúde, por saneamento, enfim. Esse movimento, ele não tem ligação. A meu ver, ele não tem ligação com o movimento sindical. Ele é um movimento que pega as pessoas mais pelo aspecto de morador de uma determinada região que por trabalhador de seja lá que profissão. Agora, a gente está falando muitas vezes do mesmo grupo, quer dizer, a gente está falando de população pobre e urbana. Quer dizer, o movimento sindical, ele, às vezes, ele fica restrito porque ele pega o trabalhador assalariado, trabalhador empregado e normalmente de carteira assinada, que é o que milita no sindicato. Os movimentos sociais urbanos, eles acabam pegando mais gente, acabam pegando as donas de casa. Mais abrangente, né? Os movimentos. Acaba pegando um grupo diferente. Essa questão do trabalhador assalariado é até uma crítica feita ao movimento sindical, que ele, na verdade, exclui uma boa parcela dos trabalhadores informais. Muitos rurais não tinham esse direito, o servidor público durante bastante tempo não teve esse direito. Então, uma das críticas ao movimento sindical é que ele realmente não é abrangente, ele não consegue dar conta de toda a classe trabalhadora. E também, o Mauro estava lembrando aí dessas questões do espaço urbano, outras questões, de certa forma relacionadas, mas não necessariamente relacionadas, que o movimento sindical nunca pensava, como movimentos ecológicos cresceram muito na década de 90,
que é uma preocupação. O movimento sindical nunca conseguiu pensar em ecologia, e tem a ver, né? Muito dos problemas ecológicos vêm das indústrias onde o movimento sindical atua, mas o movimento sindical não pensou na questão ecológica. E acaba atingindo pessoas de outros setores, muitas vezes das faculdades, das escolas, outros grupos sociais que não têm espaço no atuar no movimento sindical. Né? Então, volta e meia você encontra outros agentes atuando no cenário político. Você começou a falar sobre a mídia, que a mídia deve mostrar esses movimentos. Só que existe até um canal, não sei se vocês sabem, um canal que está disponível no canal a cabo, aliás, no canal a cabo, mas é um canal disponível para a comunidade se movimentar e mostrar o que elas pensam ali. Mas será que os movimentos estão bem organizados? Porque eles, não sei se eles sabem disso ou não têm condições de estarem lá fazendo uma programação, mostrando os seus movimentos. Será que eles estão organizados? Existe uma organização aqui em Vitória, está falando da TV comunitária. Sim, a TV comunitária. Que é a TV a cabo, na verdade. O problema é o seguinte, existe a garantia da divulgação, mas quem produz isso? Né? Produzir programas de televisão não é uma coisa barata, exige equipamento, exige tempo, existe uma série de outras coisas. Uma série de recursos de infraestrutura. E o movimento, nem o social, nem o sindical, tem essa estrutura. A maior parte dos movimentos é muito carente de recursos. Tem recursos humanos porque as pessoas trabalham voluntariamente. Então você vai encontrar pessoas de muita capacidade nesses movimentos, mas que estão ali dando a sua contribuição, o seu conhecimento, a sua experiência, sem ganhar nada em troca. Mas não tem os recursos. Então fazer televisão é cara. E apesar de ter uma associação dos movimentos, para usar a TV comunitária, não existe produção para que isso aconteça. Mas de uma maneira geral, o movimento é organizado? A gente pode considerar assim? Acho que a característica do movimento social é ele ser pulverizado. Até por isso, ele ser um lugar onde as pessoas participam, devem participar, estar presentes. Ele tem essa força de atingir o bairro, atingir a rua da pessoa, mas ao mesmo tempo isso faz uma fragmentação. Quer dizer, ele não é uma organização, não é uma burocracia em que você tem as pessoas designadas com cargos. Alguns até acabam caminhando para esse modelo de burocratização, mas ele não é isso. Então isso dá uma fragilidade, quer dizer, ao mesmo tempo uma certa autenticidade, porque ele está sendo feito por pessoas que não se consideram políticos, não se consideram intelectuais, nada disso. Então isso tem uma autenticidade, mas tem uma fragilidade, que é essa coisa de como é que você ocupa espaços públicos, como é que você ocupa a mídia, como é que você se relaciona com as autoridades. Isso tem uma limitação. Normalmente alguns atores sociais, ou às vezes até políticos, entram para facilitar um pouco essa coisa. Às vezes até desvirtuando um pouco o movimento. Quer dizer, os partidos políticos, mesmo organizações sindicais, as igrejas, né? E mais recentemente é interessante as universidades. Essa expansão, inclusive, do curso superior faz com que haja mais gente capacitada, né, com titulação, com formação, que pode, às vezes, até pela presença, porque também aumentou muito a quantidade de pessoas cursando, né, um curso superior, aumentou a presença dessas pessoas em bairros mais populares também, né, bairros de classe média baixa. E isso, às vezes, cria uma certa ativação, quer dizer, você tem até uma presença um pouco maior de intelectuais junto a esses grupos. Existe uma curiosidade, uma coisa que está aparecendo também de novo, de uma aproximação do estudante universitário com as camadas populares. O governo Fernando Henrique sacou um pouco isso com aquela coisa da universidade solidária, né? Mas me parece que foi muito pouco. Mas existe um movimento espontâneo que a gente percebe nas semanas de qualquer coisa, lá no meu curso, lá nas Ciências Sociais, é muito claro isso, de uma tentativa de conhecer, de saber como é que se pode fazer alguma coisa junto. Se isso não tiver um viés paternalista, de chegar e dizer, eu vou fazer por eles, pode ser uma coisa muito boa. Os movimentos sociais eles são auxiliados pelo governo. Será que isso não pode limitar esse tipo de movimento? O pessoal fica sem, não posso fazer isso, não posso fazer o outro.
Será que tem essa limitação? É o mesmo problema, quer dizer, se de um lado o movimento perde um pouco a espontaneidade, porque a primeira coisa que o governo pede para você fazer é mandar um representante, né? Quer dizer, se o movimento ele é participativo, É um grupo. de imediato já tem que chegar e dizer, mas quem é o presidente, quem Tem é logo o... uma hierarquia necessariamente, né? E isso atrapalha muito, especialmente quando a presença em determinados órgãos, conselhos, acaba envolvendo não só o benefício do grupo, mas o benefício pessoal do representante. Está em andamento, eu não vou me estender muito nisso, mas está em andamento uma pesquisa sobre participação popular, poder local, aqui no município de Vitória, e é interessante a presença de funcionários da própria prefeitura presentes dentro dos conselhos, não indicados pela prefeitura, mas pelos movimentos sociais. Por quê? Porque é o sujeito que pode justificar junto ao empregador, perder um dia de trabalho para estar presente numa reunião de conselho. Então, às vezes é complicado para uma pessoa, dependendo do nível de renda, né, da condição social dela, condição econômica, até se fazer representar. Então, o representante acaba tendo um perfil, né, de classe um pouco superior ao próprio movimento que ele diz representar. Tem esse tipo de problema, quer dizer, uma certa ameaça de distorcer o movimento. Uma ligação muito grande entre o governo, poder público, com esses movimentos. Perder a autonomia do movimento, que é uma coisa muito perigosa, né? Ou o movimento ser utilizado para questões políticas. Então tem uma série de viés aí que são problemas do movimento. Se o movimento entra na lógica do Estado, isso acontece muitas vezes em alguns conselhos, né? Um conselho de algum tipo de política pública. De política pública, às vezes a pessoa tende a raciocinar de acordo com o poder público. O poder público chega e coloca os números, o orçamento, as condições, nós temos tal receita, com essa tal receita vamos fazer isso ou aquilo. E a pessoa decide. Então, mas decide dentro de duas opções já estabelecidas pelo poder público. Então, o limite, as possibilidades de escolha são muito poucas, porque estão determinadas pelo poder público. E isso é atuar dentro de uma lógica que não é a lógica de alguns movimentos que buscam a sua autonomia e, com isso, questionam, reivindicam, independente da lógica do Estado. Mas com todas essas limitações e alguns problemas, o movimento sindical hoje, a gente pode dizer que eles alcançam seus objetivos? O movimento sindical? O movimento sindical e o movimento social. O movimento social, pois eles alcançam o objetivo? Do ponto de vista do movimento sindical, me parece que nós temos uma pauta difícil, né? Quer dizer, o movimento sindical de funcionários públicos está confrontado com essa reforma previdenciária e, ao que tudo indica, né, vai ser passada por cima do movimento, então demonstra uma certa desarticulação, uma perda até de legitimidade junto à sociedade. Eu acho que a população está aceitando tranquilamente essa mudança dos direitos, né, dos funcionários públicos, achando que é legítimo, que é boa para o país. Não há outra alternativa, né? Agora, e por outro lado, também pelos outros trabalhadores da iniciativa privada, a gente está vivendo uma taxa de desemprego monumental, que enfraquece qualquer movimento sindical. Agora, pelo lado dos movimentos sociais, é isso. Alguns movimentos parecem muito fortes. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente tem que encerrar agora. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite para vocês também. E já volto na semana que vem. Até lá.